Salve, salve! Começando mais um Agora que São Elas, e o tema de hoje é a menopausa, o fim da produtividade da mulher. Não é de hoje que as mulheres são ensinadas a conviver, a aceitar e normalizar dores e incômodos inerentes à simples condição biológica de ser mulher. Essa mentalidade se refere em comportamentos adotados desde o início do primeiro fluxo. E sozinhas, elas seguem tentando sublimar os desconfortos até chegarem à menopausa. O resultado disso? Estudos indicam que ao redor do mundo, a queda de produtividade das mulheres no trabalho causa prejuízos anuais na ordem de 732 bilhões de reais, isso mesmo. Bora entender melhor esse cenário? É isso aí, agora que são elas. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Agora que São Elas. E hoje o tema é quente. É aquele tema que vai dando aquele suor. E aí a pessoa vai ficando com aquele calor e vai esquentando. Uau! Gostando, hein? Caramba! Ui! Ai, meu Deus. Do que você acha que a gente vai falar? Ué, Vamos falar sobre menopausa. tá bom. Pegadinha. Olha só como que deu aquela brochada, né? Porque menopausa é o fim da produtividade da mulher? Bom, meninas, vamos lá. Agora a coisa é séria. Eu quero primeiro que a gente compartilhe aqui com as pessoas de casa como que foi essa questão, né, da primeira menstruação, porque isso é um tema, né? Então, quando eu trago aqui menopausa, o fim da produtividade, está muito carregado de tabu. Né? Mas antes da gente falar disso no ramo do mercado profissional, da vida profissional, eu quero saber da vida pessoal de vocês. Como que cada um lida com essa questão? Como que foi a história de vocês? Vamos lá. Você pergunta como foi a primeira menstruação? Isso, como que é pra você, né? Como você lida com essa questão da menstruação, do ciclo menstrual? Como que a sua família se relacionou com você nesse primeiro momento? Então, ok. Então, vamos lá. Olha, foi um barato, porque quando veio a menarca, né, a primeira menstruação, era minha mãe me cumprimentando, meu pai me cumprimentando, eu achando tudo muito estranho. Parabéns. Pra falar bem a verdade, né? Eu falava, né? Aquela coisa esquisita acontecendo, né? Mas era, assim, no início da minha adolescência, o fluxo era pequeno, ela era meio esporádica. Depois, quando eu fui chegando lá nos 17, 18 anos, aí a coisa incorporou mais mesmo. Mas era um assunto assim entre mulheres, foi muito engraçado o meu pai vir cumprimentar e falar, gente, não estou entendendo nada, né? Meu pai nunca falou comigo sobre esse tema. E a minha mãe também nunca me deu detalhes sobre o que seria a menstruação. Minha tia, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a namorar com 15 anos, ela falou assim, olha, a menina tem uma caixinha de segredo e uma chave que você não pode dar pra ninguém. Eu ficava pensando assim, ó, que chave é essa? Na verdade, a chave estava comigo, né? Mas voltando à menstruação, minha mãe não falou sobre esse assunto. Então, quando eu ouvi na escola, minhas amigas, eu fui a última da minha turma, demorei, e naquela época minha mãe só me deu um kit paninho, que era para aqueles dias. Então, era o que eu sabia. Depois eu aprendi, claro, hoje eu tenho duas filhas, duas meninas. Primeira coisa que eu fiz, quando elas começaram a entender sobre corpo, eu falei para elas. Eu chamei e falei assim, olha, menina, tem a menstruação, é uma coisa natural da mulher, e vai acontecer por essa idade. Agora acontece muito mais cedo, né? E eu fiz o processo de passagem. Quando elas ficaram, as duas, quando ficaram menstruadas,
a primeira menstruação, a Letícia, mas eu falei com o pai, com o Marcelo, ó, conversa com ela, leva chocolate, leva a rosa e conversa com ela sobre esse momento, porque é uma mudança, a menina assume um papel diferente quando ela fica menstruada, né? Nossa, agora sim, muito interessante isso que você falou, e tem um nome, né, que é um rito de passagem. Gente, eu não tive nada disso. Nada. Bom, primeiro assim, minha mãe sempre foi uma pessoa muito aberta, então ela sempre falou de menstruação, de sexo, de tudo, nunca teve tabu. Ela falou que eu ia menstruar, explicou o que era, o sangue, não sei o que. Quando eu menstruei efetivamente, eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, eu acho que eu menstruei, vem aqui e tal. Aí ela foi no banheiro, viu, constatou que era uma menstruação. E ela falou, minha filha, que merda. É uma droga mesmo, vai ser pro resto da vida. E acabou. Não teve parabéns, rito, nada disso. E até hoje eu acho um saco, né, menstruar e pronto, tá tudo certo. Na minha casa também, minha mãe chorou, teve toda essa questão aí, e eu confesso que eu nunca entendi por que ela chorou. Será que era de tristeza, então? Mas teve essa questão de, nossa, virou mocinha, e eu não entendi, eu falo, meu Deus, mas eu já sou uma mocinha, como assim, né? Mas ainda hoje existe, né, esse tabu, e até... você vai tocar no tema de corporação, né, de empresa, tudo, mas qualquer lugar que você vai, você tem que sair ali com o seu, né, absorvente ali, conforme o que você utiliza, o coletor, não sei, mas você tá sempre escondendo, né, como se fosse uma coisa de outro mundo e que as outras mulheres também não passassem por aquilo, né, é muito incrível isso ainda ter esse tabu nos dias de hoje. E homem comprando absorvente? Eles ficam escondendo o absorvente na sacola, assim, oi! Então, ouvindo vocês aqui, eu tô puxando a minha memória, né, assim, pensando, caramba, como é que foi isso, né? E aí eu não me lembro mesmo da minha mãe ter conversado comigo, né? Minha mãe sempre foi mais fechada, mais reservada. Eu não consigo, né? Não lembro como um ritual de passagem, não teve nada disso, mas também não teve nenhuma orientação assim mais, vamos dizer, mais intensa. Mas também não foi nada tão surpreendente, porque as minhas coleguinhas já haviam passado por esse processo, né? Já tinham tido a primeira menstruação, até porque eu entrei no colégio mais jovem, né? Então eu sempre fui a mais jovem da turma, né? Então todo mundo já tinha passado por isso, né? Eu geralmente era a última, né? Era a última da primeiro beijo, era a última a menstruar e a última em tudo, né? E o que acontece, né? Eu também lembro dessa questão um pouco, né, nessa ideia do constrangimento, da vergonha, né? Da vergonha, né, também de mudar o corpo, né? Acho que a gente vai falar disso ainda, mas primeira vez que eu saí na rua e tomei uma mexida na rua, né? Eu era uma criança ainda, mas já com corpo de mulher, eu não queria voltar na rua mais. De tanta vergonha, né? E amarrava a blusa na cintura, né? Escondia o absorvente, enfim, como se fosse uma coisa ruim, não natural. Mas olha que ponto interessante, algumas de vocês foram unânimes em falar do quê? Da estranheza e da vergonha. Então, um processo natural da mulher, que é a menarca, aonde então a gente vai começar a se relacionar com um novo ciclo e já é carregado de vergonha. Então, quando a gente pensa, né, a história começa assim, como que vai ser o final? É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco, porque antes tem a nossa Kátia Teixeira, que vai trazer aí as informações dos colunistas. Vamos aos nossos primeiros quadros do dia, isso mesmo, Geliane Mustasso com Investir é para Todos, logo em seguida, Fran Muraca, A Ciência da Felicidade, doutora Silvia Hernandes Mendes, com O Seu Direito de Saber, e Raquel Abrego, que está fazendo um sucesso, afinal de contas, suas ações, seus resultados, claro. Olá, sou Geliane Mustasso, assessora de investimentos, sócia do RV4 Investimentos, um escritório credenciado a XP Investimento. No quadro Investir é para Todos, hoje falarei sobre os investimentos para um cliente com perfil agressivo, relembrando sobre as características da pessoa que possui o perfil de investimentos agressivo. Aquele perfil de investidor que está disposto a correr riscos em busca de maiores retornos. Esse tipo de investidor geralmente possui mais conhecimento e experiência com investimentos e, por esse motivo, também busca investimentos
que tragam mais retorno e que proporcionalmente serão mais arriscados, uma vez que quanto maior o risco, maior o potencial de retorno. O investidor do perfil agressivo é aquele que investe em bolsa de valores, opta por renda variável, já que é nela que se encontra a melhor rentabilidade. Mas é preciso ter em mente que este rendimento, diferentemente do que ocorre na renda fixa, não é garantido, havendo risco de perda. Assim como nos demais perfis de investimentos, o agressivo deverá ter uma carteira muito bem diversificada para que esse risco também seja muito bem distribuído, de modo que, ao haver uma queda em ativos de renda variável, não comprometa a carteira toda. O grande segredo é a diversificação dos investimentos. Mesmo sendo dentro de uma mesma categoria, como por exemplo investir em ações das companhias, você deve diversificar nos setores. A carteira de um investidor agressivo também deve possuir investimentos em curto prazo, até 2 anos, médio prazo de 3 a 10 anos e longo prazo superior a 10 anos. É recomendável ter investimentos atrelados em renda fixa, porém em menor proporção, aumentando a exposição em investimentos que mesclem renda fixa e renda variável, como por exemplo fundos de investimentos multimercado. Haverá uma proporção bem maior em investimentos de renda variável e internacional. Esse investidor costuma estar preparado para eventuais quedas de valores das ações e, inclusive, gosta de aproveitar os momentos de queda para comprar mais e assim obter maior rentabilidade quando da valorização dos preços das ações. Na próxima semana explicarei as diferentes classes de ativos de investimentos para lhe orientar na escolha conforme o seu perfil de investimento. Obrigada! Será que o fim da produtividade da mulher pode causar infelicidade? Eu sou Fran Muraca e esse é o quadro Ciência da Felicidade. Vamos trazer um recorte do artigo científico de Belkis Trench, doutora em Psicologia, e Claudete Gomes dos Santos, mestre em Saúde Coletiva. Em resumo, elas dizem que na vida das mulheres existem marcos concretos e objetivos que sinalizam diferentes fases ou passagens de suas vidas, tais como a menarca, o rompimento do ímen, a última menstruação. São marcos visíveis no corpo físico e cada cultura os investe de uma rúbrica. Na nossa cultura, historicamente, associam-se à menopausa inúmeras afetações físicas e mentais. Às vezes, menopausa é vista como doença, causando desconforto e infelicidade à mulher. Os diferentes discursos que circulam sobre a menopausa em nossa cultura não só contribuem para tal associação, como partem do pressuposto que as questões relacionadas à menopausa e ao envelhecimento se apresentam igualitariamente às mulheres, independentemente de sua condição física, mental, social, econômica e cultural. Na nossa cultura, historicamente, associa-se ao fim do ciclo reprodutivo das mulheres imagens, palavras, gestos que se mostram impregnados de conteúdo patológicos negativos ou depreciativos. Algumas dessas imagens que constituem repertório simbólico associado à mulher que está no climatério ou na menopausa, de tão escuras, poderiam hoje ser alcançadas à condição de mito, como a definição que se encontra em um tratado médico do século 18. Palacios dizia em 1996 que o climatério é um ano considerado supersticiosamente como azarado, tempo enfermo para o temperamento e perigoso por suas circunstâncias. Se está climatérica, quando está de mau humor. Já Simone de Beauvoir escreveu: penso hoje que na condição privilegiada que é a minha vida, envolve 2 verdades, entre as quais não há como escolher, que cumpre enfrentar juntas a alegria de existir e o horror de acabar. Mas naquela época eu pulava de uma para outra. A segunda só prevalecia em raros momentos, mas eu suspeitava ser mais grave. Tinha outra preocupação: envelhecia. Nem minha saúde nem meu rosto se ressentiam, mas eu me queixava de que tudo perdia o vício em torno de mim. Não sinto mais nada. A partir da década de 80, começam a ser publicados livros que buscam valorizar este período e evidenciar o quanto essa fase pode ser rica e produtiva. Neste enfoque, por exemplo, encontra-se os trabalhos de Manzovic, de 1987, e o clássico de Germaine Gay, Mulher, Maturidade e Mudança.
De fato, a mulher pode continuar o que sempre foi: amante atraente, receptiva, esposa dedicada, profissional competente. Deixo para vocês a provocação de sentir na prática. E reitero, a menopausa não é o fim da produtividade. Eu sou Fran Muraca e te espero na próxima semana. Até lá! Hoje o assunto por aqui no quadro Direito de Saber é despejo. Eu vou trazer para vocês algumas noções para termos sempre conhecimento de quando o locador pode pedir o despejo e o que você pode fazer se for contra você ou contra a sua empresa. Antes de começar, para quem não me conhece, eu sou a Silvia Hernandes Mendes, sou advogada e atuo em direito imobiliário e também família e sucessões. Nos contratos de locação, sejam eles residenciais ou não residenciais, há uma série de ajustes pactuados entre o locador e o locatário que devem ser cumpridos. Para o locatário, o descumprimento das cláusulas contratuais dispostas lhe acarretam multas, advertências e, na maioria dos casos, dão ensejo ao despejo. O despejo quase sempre é proposto por falta de pagamento dos aluguéis e das despesas relacionadas ao imóvel, como o condomínio e o IPTU. Se você é locador e seu inquilino está inadimplente com suas obrigações ou descumpriu cláusulas contratuais previstas, você pode pedir o despejo no dia seguinte ao atraso ou ao descumprimento das obrigações, não havendo um prazo mínimo para a propositura da ação. O inquilino será citado para apresentar contestação, sob pena de lhe ser decretado o despejo caso as alegações iniciais sejam procedentes. Se a ação está sendo proposta contra você, na qualidade de inquilino, ao ser citado, você pode purgar a mora, pagando o débito corrigido, acrescido dos juros, das multas e dos honorários advocatícios. É certo que se a ação de despejo chegou a ser proposta, dificilmente o inquilino terá um montante suficiente para a purgação da mora, juntamente com os acréscimos, mas pode acontecer. E caso a ação seja proposta e você tenha interesse em condições de permanecer no imóvel, não hesite e proponha um acordo, mesmo que parcelado. Porém, vale lembrar que é sempre muito difícil o inquilino conseguir condições de pagar o atrasado e pagar as obrigações vigentes no mês. Tentar conseguir um acordo parcelado do que ficou pendente também é uma excelente alternativa, mesmo que você vá sair do imóvel, pois você impede que fique com restrições no seu nome. Eu espero ter ajudado, eu fico por aqui e até a semana que vem. Olá, meu nome é Raquel Abrego, sou mentora de vendas e liderança e vou estar aqui com vocês toda semana no quadro Suas Ações, Seus Resultados. E hoje eu quero falar com vocês sobre liderança. E você, está exercendo a sua liderança? Então, muitas pessoas acham que ser líder é só dentro das empresas. E não, nós somos líderes em qualquer lugar que estejamos. Seja na igreja, seja no nosso círculo de amigos, seja em casa. Por quê? Para ser líder, você tem que inspirar pessoas, fazer com que as outras pessoas façam o que você quer da maneira que você precisa. Mas isso é ruim? Não, você não está persuadindo, você está colocando elas, de uma certa maneira, a fazer algo para o bem delas. Então, por exemplo, na empresa, se você precisa que as pessoas vendam mais, por exemplo, você tem que engajar a equipe, engajar as pessoas. Mas como fazer isso? Você inspirando elas de alguma forma, você dando exemplos. Então, o líder só é líder se ele dá exemplos, se verdadeiramente ele faz. Assim como na sua casa, com a sua família. Se você fala algo para os seus filhos fazerem e você não faz, você não está inspirando eles a fazerem e eles não vão fazer. Então, o líder, ele tem que ver muito o que ele faz para que ele inspire o outro. Não é um cargo, e sim uma inspiração para outras pessoas. Fazer o que você faz de uma maneira que leve eles a resultados positivos na sua vida, na sua transformação, nos seus rendimentos, seja onde quer que você esteja. Portanto,
Olhe ao seu redor, olhe as pessoas que estão com você. Quem você quer inspirar? Quem você quer liderar? Faça isso dentro da sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, e você verá resultados para você e para a vida dessas pessoas. E verá o quanto é gratificante poder ajudá-las e inspirá-las de uma forma favorável para todos. Um ganha-ganha, tá bom? E a gente se vê. Gostou do conteúdo? E aí, se quiser saber mais sobre mim, sobre o meu trabalho, me sigam nas redes sociais. Até mais! Então agora eu quero saber de vocês como é que, então assim, eu recebo essa informação, cada uma de acordo com a sua família teve um comportamento, umas então, que fizeram festa, como a Luísa falou, outras falam, nossa, tá perdida. Então essa informação que eu recebo primeira, ela vai fazer toda a diferença ao longo da vida, da forma com que eu olho para o meu próprio ciclo. E esse ciclo, como que, na opinião de vocês, ficam nas nossas atividades profissionais? Olha, tem mulher que realmente é muito difícil, porque sente muita cólica, né? O período menstrual é algo muito complicado. Tudo bem que hoje a gente já tem, né, inúmeras tecnologias aí, até chip para não menstruar mais e etc e tal. Mas eu tinha uma tia, por exemplo, que ela ficava de cama a cada menstruação. Eu, graças a Deus, nunca senti nada. Que, aliás, eu não sinto nem quando ela vem, nem quando ela vai, não sinto nada. Então, pra mim, nunca impactou em nenhum tipo de atividade. Pra mim também não. Não gosto de menstruar, mas também não me incomoda. Já sei que isso é fato e pronto, acabou. A minha mãe, ela entrou na menopausa muito cedo. Então, esse assunto chegou dentro de casa cedo. Somos 3 irmãs, né? Mas a minha mãe éramos 4 mulheres. Então, estávamos todas solteiras em casa quando aconteceu. E ela começou a conversar sobre esse assunto e a minha memória é, minha mãe, na menopausa, ela continuou trabalhando normalmente. Hoje, o que eu fiz? Eu já conversei com a minha ginecologista, fui buscar informação. Se acontecer hoje a menopausa, o que tem que fazer? Olha, não tem que fazer nada por enquanto. Espera, continua, quando chegar, se for preciso, a gente entra com medicação. Caso contrário, cada corpo reage de um jeito. Mas olhando para minha mãe, a referência que eu tenho é que não muda a produtividade. Embora as pessoas tenham ainda esse tabu, né? Esse preconceito. E só para finalizar, uma colega, olha como é um tabu mesmo. Uma colega, ela tinha o mesmo caso acho que da mãe da Luíse, ela ficava muito mal quando ficava menstruada, mandou pro chefe dela, não estou bem, estou menstruada, não consigo sair da cama. A esposa viu a mensagem. E ela foi demitida no dia seguinte. E, inclusive, a esposa respondeu, olha, isso não é assunto para você falar com o seu chefe. Aqui é a esposa dele falando. E ela foi demitida no dia seguinte por conta disso. E é uma coisa, como se eu tivesse assim, olha, quebrei o pé, e não vou ter que ficar em casa. E a esposa dele não menstruava, né? Ela não era mulher, mas enfim. Eu não chego a ficar de cama, mas eu tenho um ciclo muito intenso. E no primeiro e segundo dia eu fico péssima. Minha produtividade realmente cai muito porque eu fico péssima. É hormônio trabalhando, né? Sim, e realmente eu acho que é o corpo pedindo uma pausa. E eu preciso respeitar o meu corpo e respeitar a minha pausa. Então eu vou me fechar um pouquinho mais, eu percebo que eu fico mais recolhida, não quero sair, quero ficar ali e tal. Não tem muita dor, mas eu fico assim, me sentindo péssima, muito com o corpo cansado, porque realmente demanda, né, muito, porque o ciclo é intenso. Porque assim como a gravidez, né, tá tendo uma reação, né, física, né? Se eu não respeito, é pior depois, né? Então eu tenho que respeitar, dar essa pausa realmente, aquele meu momento, e passado esses 2 dias, 3 no máximo, e olhe lá, acho que no primeiro, segundo é pior, eu já tô inteira e tô mais motivada, né? Então eu preciso respeitar o meu corpo, respeitar o meu ciclo, e é natural. Exato, porque o que acontece? Como a gente já falou em outros programas, quando eu começo a não aceitar o que está acontecendo internamente comigo, é aquilo, né? O que eu não dou vazão ao nível emocional, ao que eu expresso, o meu corpo vai ganhar essa sobrecarga. Então, realmente, é gostoso.
é algo desconfortável. Né? Por quê? Porque isso impede movimentos, impede o seu ir e vir, você tem que ficar ali atenta com o que está acontecendo com o seu corpo. Então, isso requer o quê? Que a gente esteja mais atenta ao nosso corpo. Só que nesse ritmo frenético, a gente olha para o nosso corpo. Adorei aqui esse encaminhamento e o que você disse, Monize, porque um dos grandes problemas é a gente não poder viver o jeito que a gente é. De novo, né? Antes é emocional, aí é a saúde, agora é o corpo. Sabe que uma cliente minha me falou uma coisa que eu quase caí para trás, literalmente, porque estávamos comentando sobre assuntos assim, referentes a isso, ela falou, Rita, eu não sabia que eu estava tão atrasada. Eu falei, nossa, atrasada com o quê? Pois é, eu estava lá na empresa com cólica, fui pedir uma medicação ali, um Buscopan, se alguém tinha, e o pessoal falou para mim que já não se usava isso, pensei eu, alguma outra medicação para cólica, né? Eu também tô atrasada. Ela falou, não, ninguém mais menstrua. Já tá todo mundo tomando remédio para não menstruar e eu ainda menstruo. Olha como eu sou obsoleta. Meu Deus, eu tô em que década, hein? Só que isso é uma mentalidade que vem vindo. E eu volto a dizer que tem um lado, presta muita atenção nisso, e meninas, pode ser polêmico, mas tem um lado desse tal de empoderamento feminino que é fazer a mulher não ser mulher. E o risco, né, de tomar uma quantidade de hormônios, porque dos fatos que fizeram eu escolher não tomar o hormônio são os riscos, é complicado eu quero acrescentar aqui que normalmente a questão de dificuldades e muita dor durante a menstruação ou na TPM extremamente incomodada, muitas vezes se refere a conflitos com o próprio feminino. Ponto 1. Ponto 2. Existem medicinas alternativas, consideradas alternativas, mas que harmonizam demais isso. A homeopatia, foi o meu caso, me ajudou pra caramba. Eu deixei de ter cólica menstrual, passou a ser muito mais fácil o período da menstruação. E a medicina chinesa nos conta que o fato de menstruar limpa a mulher. Eu quero ouvir a Rita, mas só para complementar, e também existe agora a ginecologia emocional, que é um outro olhar. Inclusive, o termo em vez de menopausa, é mais pausa. E tem a questão da alimentação. Não, desculpa, só para complementar o que a Rita falou. Afeta também a alimentação e a atividade física. É importante porque diminui a quantidade de cólica, alongamento, isso ajuda muito. Perfeito. Vamos lá, Cris. Então, eu ia dizer justamente o seguinte, né? Nós temos que observar também as causas das dores, né? E penso eu, acredito, estudo muito isso, que muitas das causas estão ligadas também ao nosso emocional. E aí a gente precisa buscar também trabalhar essas questões, né? Porque quando o organismo ele tá de fato ali gritando, né? Ele tá berrando, ele tá desequilibrado, isso significa que nós estamos deixando de fazer algo, né? Estamos deixando de tratar alguma situação. Como que é a nossa alimentação? Como que é a educação física? Qual que é o estresse que a gente coloca no corpo? Tudo isso tem que ser considerado. Porque tem a ver também com uma questão de hábitos. Perfeito. E quando a gente vai falando de hábitos, a gente vai falando do quê? Dessa necessidade de eu ir me adequando conforme a cada fase da minha vida. Né? Então, quer dizer, eu tenho a fase da infância, da adolescência, eu tenho o auge da minha produtividade, mas então, como que fica esse apelo, como vocês disseram aqui, desse convite sedutor, de que então, não precisa menstruar, não precisa passar por isso, né? Aonde isso vai dar? É o que nós vamos falar no próximo bloco. Último bloco de quadros aqui no dia de hoje, Liana Peçanha com Tendências e Negócios. A gente traz também Paulo Maier com Painel de Arquitetura e Negócios. E logo em seguida, Pá Falcão com o Jogo da Vida. E não pode faltar, Mônica Feliciano com a Oficina do Corpo. Olá pessoal, quem fala é Liana Peçanha, da Limite Análise Estratégica de Indicadores, e hoje eu tenho a missão difícil de falar sobre menopausa e como ela afeta a produtividade. Pois é, pessoal, eu já passei pela menopausa e confesso que meus sintomas foram leves, eu não tive
queda de produtividade. O que eu tive foi alteração na produtividade pela idade e o tipo que a gente vai alterando, só isso. Mas quando eu recebi a incumbência de falar sobre isso, eu fui atrás dos números. E, embora estudos científicos ainda não mostrem isso, alguns consultores e os próprios governos nos mostram que o número de pessoas que afetam a produtividade por causa da menopausa é bem alto. Então vamos lá? Em primeiro lugar, os números que são mostrados pelo Reino Unido. Reino Unido, que tem uma força de trabalho muito grande na faixa etária feminina dos 40 aos 60 anos, eles podem nos mostrar que 11% das pessoas, das mulheres que estão na faixa da menopausa, atinge todos os grupos dos países, do grupo 7, dos países mais industrializados, dos países mais ricos, né? E 11%, gente, é um valor muito alto, se afeta a produtividade, e inclusive uma consultoria afirma que esse número chega a mais de 150 bilhões de dólares por ano. O que as empresas podem fazer por isso? Em primeiro lugar, nós temos empresas comandadas por mulheres. Então, a menopausa, a partir do momento que ela é uma função fisiológica e não uma função negativa, é algo que acontece. A gente tem que aceitar isso, e nada melhor do que essas mulheres, essas empresas que são comandadas por mulheres, essas mulheres assumirem e virem a público e falarem sobre isso, como é o caso de algumas mulheres. Por quê? Porque daí, a partir do momento que você disponibiliza tratamento para essas mulheres, aceitar que aquilo faz parte do... Não é porque ela está na menopausa que ela precisa deixar de trabalhar, apenas ela vai ter alguns sintomas e vai tomar alguns hormônios para trabalhar de forma melhor. Então, como é que a gente faz isso? Divulga para que não seja um tabu falar de menopausa. É isso, precisamos ser transparentes. Aqui quem fala é Eliana Peçanha, falando do SP Working. Até a próxima semana, gente. Olá, amigos do programa Agora Que São Elas. Como vocês estão? Hoje, aqui no painel de Arquitetura e Negócios, vamos falar de conforto. Como está o conforto da sua cadeira de trabalho? Quantas horas por dia você passa sentado? É confortável as cadeiras que vocês usam? Sabe que muitos dos problemas de saúde que a gente tem é pela postura e pela falta de uma boa ergonomia? Uma cadeira, ela não precisa ser uma cadeira cara, como essa que nós estamos mostrando agora. Ela pode ser uma cadeira simples, como essa que eu estou usando, como essa que está aqui, né? Mas ela tem que ter algumas funçõezinhas muito importantes. Olha esse braço, olha o conforto da regulagem desse braço. Ela ajusta. Os seres humanos não são todos iguais. Não adianta ter uma altura única. Cada pessoa vai encontrar o seu ponto de regulagem, a sua ponto confortável. O pé, ele tem que estar bem postado no chão. Para isso, existe uma coisa chamada regulagem de altura, tá? Como esse aqui, que nos permite ajustar. E em alguns momentos, a gente precisa trabalhar um pouco mais com atenção. Outros momentos, a gente precisa dar uma descontraída. Para isso, a cadeira também tem que te dar essa opção. Tá? Tudo isso está descrito numa norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Lei, coisa chata. Tá? Mas lá na NR12. Então, quando você for comprar uma cadeira, você precisa perguntar para as pessoas das empresas, olha, essa cadeira atende a todos os itens da NR12? Eu estou sendo fiscalizado pelo Ministério do Trabalho. Eu preciso de uma cadeira assim. Não é uma cadeira gamer. A cadeira gamer, ela é gostosa, confortável, mas ela não é a cadeira ideal para a gente trabalhar. Pode haver um encosto de cabeça também, mas ele não é obrigatório. Ele é um item de conforto adicional, mas não obrigatório. Que toda cadeira gamer tem aquelas coisas, mas ela não tem os apoios, o aconchego que tem uma cadeira que tem a NR12. Acho que eu estou sendo muito técnico. Se você quiser um papo e uma orientação mais descontraída, um papo, uma informação adicional, estão aqui todas as redes sociais minhas, do Estúdio Maier, do próprio arquiteto Paulo Maier, e estou à disposição para conversar contigo sobre tudo que você tiver de dúvidas em arquitetura
e muitas dúvidas também na área de negócios. Até o nosso próximo quadro. Muito de sangue, cinquentona adolescente. Eu já falei aqui no quadro sobre a jornada da heroína. E falei que a jornada da heroína é diferente da do herói, porque depois que a gente vence um desafio, na energia feminina, nós temos a necessidade de compreender aquele desafio, de entender como ele se relaciona com a gente, com o mundo, com as pessoas que nos cercam, antes de ir para o próximo desafio. Nós somos regidas 30, 40 anos da nossa vida por um ciclo mensal. Esse ciclo mensal, como todo ciclo, ele tem início, vai crescendo, tem um apogeu e aí vai decrescendo, termina e inicia outro. Isso faz com que a vida seja muito frenética, porque todo mês tem alguma coisa nova iniciando. E muitas vezes a gente não tem a oportunidade de viver a jornada da heroína inteira, porque em 28 dias não dá tempo disso acontecer. Quando a gente chega na menopausa, ou como diz a Rita Lee na música lá, menopower, a gente sai dessa prisão. Mene, em grego, é lua. Então, menopausa, pausa da lua. A gente não precisa mais desse ciclo lunar. E a gente tem o tempo para processar o que acontece com a gente na sua total extensão. Tem a maturidade também, é claro, né? É nesse momento que a gente pode entrar em contato com o nosso poder. Tem dois tipos de mulheres pós-menopausa. Tem a mulher que fica tentando voltar ao que era antes e que ela nunca vai conseguir, porque é uma fase que já terminou da vida dela. Porque a vida também é um grande ciclo. E tem aquela que percebe todas as oportunidades escondidas, que são o quê? Sair da aridez espiritual do fazer, 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 para conseguir entrar em contato com a própria espiritualidade, com o seu próprio feminino, com o feminino das outras, com o seu masculino, integrar o feminino e o masculino e entrar em contato com a real sabedoria. Em todas as mitologias que eu conheço, a sabedoria é representada pelo fogo. E as deusas que tomam conta do fogo sempre são mulheres mais velhas, como, por exemplo, Vesta na mitologia grega, como Brigid na nórdica, como Li na chinesa. Está na hora da gente perceber a oportunidade de sabedoria que a menopausa está. E aí viver todo esse novo tipo de poder. O nome desse jogo é autoconhecimento. Eu sou a Pá Falcão, esse é o Jogo da Vida. Me siga nas redes sociais para saber mais sobre o que eu tenho aprontado por aí. Obrigada. Boa noite, bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou a Mônica Feliciano, querendo convidar vocês para mais uma vez falarem a respeito de saúde, saúde física, mental, saúde emocional, relacionamentos, lazer, cultura, administração do estresse. A bilis amarela, por exemplo, fazia com que as pessoas tendessem a doenças relacionadas ao fígado. E o comportamento era um comportamento mais violento, né? Colérico. E já na bilis negra, que era algo relacionado ao baço e ao estômago, ele percebia que eram pessoas melancólicas, às vezes tímidas, de um comportamento mais retraído. Então, entendam que naquela época ele já estudava o comportamento humano e as possíveis manifestações de doença por excesso de uma determinada característica temperamental. A cada um desses humores diferiam, então, determinadas qualidades. Por exemplo, o sangue, ele dizia que era quente e úmido. O muco, né, a fleuma, ele dizia que era fria e úmida. A bilis amarela, ele entendia como seca e quente.
e a bilis negra como fria e seca. Portanto, as doenças se originariam de um desequilíbrio entre esses humores, cuja causa principal seria a alimentação desbalanceada. Então, é muito interessante se pensar que a saúde pode ser bastante promovida e equilibrada através da alimentação. Por isso, sempre interessante cada vez mais conhecermos a influência dos alimentos, a necessidade nutricional de cada organismo e como a gente hoje está se alimentando. Bom, ao ser assimilados pelo organismo, esses alimentos então dariam origem, né? Eles fariam com que houvesse uma influência melhor ou não a esses 4 humores, a esses líquidos corporais. A doutrina filosófica daquela época estava diretamente concebida dentro dessa situação, que o corpo também tinha uma relação com o universo, coisa que não difere de hoje. Cada vez mais na física quântica, na neurolinguística, a gente percebe associações do organismo, da célula, com o universo. E aí havia então uma correspondência, havia a crença de que havia uma correspondência do corpo humano, das manifestações de doença, com as possíveis estações do ano, que manifestariam então uma certa debilidade ao organismo, e aos 4 elementos, terra, ar, fogo e água. Eu queria agradecer a participação de todos vocês e fico à disposição de vocês para perguntas, tá bom? Manda e-mail para a gente, ok? Beijo, pessoal, boa semana. Obrigada. E aí, Eunice, eu tenho certeza que você tem muitos fatores através da constelação que vai abrilhantar esse nosso tema. A menopausa, ela é só um caminho de evolução da energia feminina. O grande desafio é nós entendermos que, assim como a flor, nós somos uma sementinha plantada no ventre da nossa mãe, que tem uma história, que é uma história parecida com a da nossa avó, e que muitas vezes com a nossa bisavó, e muitas vezes é o olhar para esse feminino como se fosse difícil, como se menstruar fosse um sacrifício, como é algo pesado para a mulher, como é difícil, só ela tem que se sacrificar. E muitas mulheres vão de geração para geração entendendo que o processo menstrual, ele é um sacro ofício. Ele não tem nada de prazeroso, ele não tem nada de belo, ele não tem nada de vida. Porém, quando nós chegamos na menopausa, nós percebemos que o processo de amadurecimento, ele modifica o corpo feminino. Muitas mulheres, elas entram numa loucura de tentar fazer com que o corpo, quando está na menopausa e que ele começa a dispensar os hormônios que deveriam estar sendo a serviço da manutenção da vida, da procriação, e eles começam a fazer o quê? Eles começam a trazer energia para que cada uma de nós, enquanto mulheres menopausadas, entremos num nível de consciência totalmente diferente. A menopausa, ela é um estado de obrigação, nesse momento da sociedade, de você continuar no looping do ser produtiva, do fazer e do fazer e do fazer. Quando, na verdade, esse é um grande período de recolhimento, de você ouvir a voz da tua intuição, de entrar em sintonia com o teu sagrado feminino e de agradecer a vida, colocando a sua vida a serviço de outras coisas, diferente de produzir, de fazer e acontecer. Não existe nada mais saudável do que uma mulher na menopausa quando ela respeita os ciclos da própria vida, sem ter que absolutamente mais nada. Dá uma olhada nesse meu Twin Set. Disso não tá bacanérrimo. Isso mesmo, a Programada está se superando nessa nova coleção. E você, tá esperando o quê? www.programmoda.com.br. Isso mesmo, mais de 70 lojas no nosso país. Gente, não é possível que não tenha uma perto de você. A internet hoje aproximou tudo e qualquer coisa, né? Mas aqui não estamos falando de qualquer coisa não. Estamos falando de moda pra lá de bacana. Programmoda.com.br.
Bom, então agora aqui nos bastidores começou, não, mas comigo aconteceu isso, comigo aconteceu aquilo. E aí é o seguinte, gente, do mesma forma que você recebe ali aquela informação e você vai lidando a sua vida com o seu ciclo menstrual pautado nas histórias das mulheres da sua família, também vai acontecendo com esse período da menopausa, aonde o seu corpo, a sua vida vai sim, não dá para falar que não acontece nada. Não, acontece. Existe a mudança do corpo, a estrutura do corpo, a perda dos hormônios, mas também tem uma questão que esse é o diferencial, né? Por que uma mulher sente tantos sintomas e outras não? Né? Isso está conectado com a forma com que eu olho também para o meu feminino, para a minha essência, porque, gente, o útero, né? O que é o útero? Para que serve o nosso útero? Além, né, dessa questão da menstruação, é o órgão que gera a vida, a criatividade, a produtividade. Então, ao longo da minha vida, conforme eu vou lidando com isso, é onde eu vou sofrer mais impactos na hora também da mudança desse ciclo. Então, eu quero que a gente converse aqui com as pessoas de casa. Como que é isso? Eu vou ter perda de produtividade? Então, eu entrei no meu ciclo ali da menopausa, eu não sirvo para mais nada. Gente, vamos conversar com o pessoal aí. Como é que é? Ao contrário, muitas mulheres ficam muito produtivas e muito mais produtivas, porque a produtividade ela não tem a ver com essa questão, né? Com a idade ou com a menopausa. Ao contrário, tem outras questões que podem motivar mulheres que, de fato, vão levar a uma produtividade. Então, o que eu penso, né? Que nós temos ali, é o que eu sempre falo, né? Os viés inconscientes acabam criando os preconceitos e criamos ali os rótulos, principalmente pensando, né, que a mulher está mais velha e aí ela não serve mais para determinadas funções, e ao contrário. E hoje, o que eu percebo também? Que as mulheres, né, está sendo mais comum ficarem grávidas após os 40 anos, ou mesmo mulheres que querem ter filhos que sejam adotivos, e outros processos. Então, muitas daquelas ideias que nós tínhamos no passado estão caindo. Ainda bem, né, gente? Depende muito de como você lida com a situação, né? Eu acredito, assim, olhando, a minha principal referência foi a minha mãe, quando ela teve a menopausa, mas o que eu penso pra mim, que isso pra mim não vai ser um impeditivo de eu continuar a minha produtividade. Pelo contrário, eu falo assim, poxa, quando isso chegar, eu não vou ter aquela menstruação, aquele período mensal, que eu não tenho cólica, também não me impede de fazer nada atualmente, mas que incomoda, né, gente? Esse período da mulher. Então, eu acho que é muito de conversar. Não deixa de ser também um divisor, né? Um outro rito, né? Olha, agora eu tenho uma menopausa, eu tenho outros hormônios trabalhando, talvez eu precise fazer reposição, talvez não. Mas é um outro momento também que a mulher tem que se olhar para si e se cuidar, porque não deixa de ser um autocuidado, de se conhecer e entender que este momento nada mais é do que um momento que vai passar e você continua talvez até melhor. Como a Lili, minha referência é minha mãe, ela diz até hoje que ela não teve muito dos sintomas, do calorão e tal, né, que é mais comum, também não precisou fazer reposição de hormônio, mas muita mulher passa por essa questão, né, e é preciso superar, como a Eli bem nos trouxe, e eu creio que quando chegar a minha hora é isso que eu pretendo fazer, né, enfim, dizem que até a melhor fase, né, você pode ali correr atrás de algum sonho, uma transição de carreira, enfim, fazer efetivamente aquilo, continuar fazendo meu propósito. Mas sabe o que é interessante? É um marco de amadurecimento, né? É uma mudança de fase, como a menarca foi, né? A primeira menstruação é uma marca de uma mudança de fase. A menopausa também é. Né? Então é uma outra fase em que você vai fazer uma revisão dos 1000 quilômetros, né? Como é que foi minha vida, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. A gente faz isso periodicamente. E vai ter uma série de coisas que você vai estar liberada. Você vai poder transar sem pensar em anticoncepcionais. Você já pensou nisso? Né? É legal. Você vai poder... tem uma emancipação de um ciclo
a qual o nosso corpo foi atrelado, né? Por outro lado, se dizia antigamente que mulheres não tinham infarto. Vocês lembram disso? Se dizia isso. Hoje a ideia mudou. Sabe por quê? Porque, de verdade, como nós estamos nos tornando todos longevos, estamos vivendo mais, e as mulheres estão vivendo bastante depois da menopausa, os hormônios protegiam o coração, os hormônios femininos. Só que depois, quando entrou a menopausa, você vai ter que fazer exercício, tá bem? Você vai ter que cuidar da sua dieta, você vai ter que ter outros cuidados com você. E isso é uma fase. A maturidade, ela traz oportunidades e traz uma reflexão sobre a vida. Eu acho que não eram os hormônios que protegiam o coração da mulher, não. Eu acho que era muito menos estresse. Né? Por quê? Porque ela tinha só um papel, que era ficar dentro de casa e cuidar dos filhos. Hoje ela está acumulando inúmeros papéis, né? Tanto de trabalhar fora, de responsabilidade, etc. E o continuar dentro de casa. Então acho que ainda é muito hormônio, não. Não, se acrescenta isso, né? Ainda se acrescenta essa loucura, eu vou chamar de loucura, que a modernidade trouxe, que a tecnologia trouxe, né? É uma coisa difícil isso. Tem hormônio sim, mas você tem toda a razão, a demanda é enorme. E para finalizar, eu quero também trazer aqui um ponto importante, que é assim, quando nós somos cíclicas, e a gente precisa aprender a respeitar isso. Então, algumas de vocês aqui falou a questão da fase, né? O nosso ciclo, ele acompanha a fase da lua. Então, quantas vezes muitas mulheres falam assim, nossa, porque eu fico me sentindo mal, eu fico chorando, né? Tudo isso faz parte do ciclo. Então, muitas mulheres, às vezes, no primeiro dia da menstruação, ela quer o quê? Ela quer produzir como sempre ela produz. Mas ali a sua energia, ela vai estar voltada para dentro. É um momento que você precisa se recolher. Vai ter outro dia que você vai estar mais sensível. Isso não quer dizer que você está depressiva. Já aconteceu isso com vocês? De você falar, nossa, uma briga e eu chorei. E aí depois, no outro dia, então assim, é o quanto que a gente precisa se autoconhecer. Foi muito bom conversar sobre tudo isso com vocês. Foi bem caloroso o assunto. Nos vemos na semana que vem. Um abraço. Parceria bacana e aquela parceria que vem de além mar, isso mesmo, lá de Portugal, Rijardo Aristóteles com Empreender Feminino. E a nossa querida Kika Chamas, quanta oportunidade através da Dermari Cosméticos. Seja muito bem-vinda ao quadro Empreender Feminino, aqui no programa Agora é que São Elas. Eu sou a Carla Martins, embaixadora do Clube Mulheres de Negócios de Portugal, e tenho aqui a minha querida Catarina Zúcaro, também embaixadora do clube. Um dos maiores desafios das empreendedoras é internacionalizar o seu negócio. Se já é difícil ter um negócio no Brasil, imagine levá-lo para fora. Mas cá entre nós, ganhar em euros ou em dólares é muito interessante, não é mesmo? Mas como fazer isso? Como atender às legislações internacionais? Como chegar em outros países? Catarina, eu sei que lá no programa Empreender Feminino, que capacita as empreendedoras, esse assunto da internacionalização dos negócios é tratado. Como é que vocês fazem isso? Bom, essas aulas sou eu que dou. Então, eu estou mais à vontade com esse assunto do que com os outros. Primeiro lugar é saber se o seu produto vai ser bem visto ou ele é procurado no país que você optar por internacionalizar o produto. A partir daí, há várias outras pesquisas que temos que fazer, como precificação, como aceitação do produto, e tudo isso você vai encontrar também nas nossas aulas. A grande questão é, esse networking funciona para essa internacionalização? Funcione muito. E uma das formas de você internacionalizar o seu produto é procurar parceiros, principalmente através do LinkedIn, que é a aula ministrada pela querida Carla. Então, dessa forma, você encontra parceiros e pode internacionalizar o seu produto e ganhar em euros ou em dólar. Muito bem, obrigada, Catarina. E nós nos encontramos no próximo programa.
lugar melhor para fazer evento, senão aqui, na Best Live? Isso mesmo, quer fazer o seu próprio evento? Vem aqui, Alphaville, onde tudo está acontecendo. E para ficar linda, bonita, interessante, vai lá na Jane, faz o cabelo, vai com a Marisete, fica maquiada e não tem como dar errado. Me do my two-step. Olá, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês do visagismo um pouco mais aprofundado. Além daquele que faz a geometria, avalia o temperamento da cor de pele, se é outono, inverno, existe um outro que é muito mais profundo, que é o morfopsicologia, que é conectado coração com coração. Aí sim a gente vai avaliar o que seu coração sente no momento, seu gestual, seu sentimento, tudo isso para te construir um cabelo que te representa. Isso vai muito além. Uma das técnicas são os temperamentos, que falam muito sobre a cliente, que é sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Sanguíneo, alegre, extrovertido, alegria de viver, energia. Colérico, determinado, força, liderança. Melancólico, tudo perfeccionista, tudo certinho. E o fleumático, que é tá tudo bem, tá tudo certo. Qual desses combina com você e te representa? Venha pro Janione que eu vou construir um cabelo ideal para você.